O Brasil é extremamente desafiador em termos de logística, né? O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial e seria o terceiro se tirasse Estados Unidos e Canadá, que têm territórios contíguos menores do que o Brasil. No transporte, tem quatro modais de logística. Existe o aquaviário, o metroviário e o rodoviário, e o aéreo. E o Brasil só usa um desses modais bem. Se a gente for pegar, por exemplo, o aéreo, né, o Brasil só conecta as principais capitais por companhias aéreas. Cidades pequenas, distantes, não são cobertas por esse tipo de modal. Se você pega o aquaviário, por exemplo, a gente tem ligações entre Manaus, Belém, no norte, principalmente, que são super bem feitas. Mas você não tem ligações para outros estados ou outras cidades para usar esse tipo de modal. E ferroviário, basicamente, é usado somente para escoar minério, commodity. Então sobra para a gente somente o modal rodoviário. Como é que você liga, né, 3.000, 4.000 quilômetros às vezes de extensão territorial de um país ou outro, encomendas, num prazo que seja razoável para um consumidor? Hoje, basicamente, você tem que combinar diferentes modais a um custo muito caro, muito alto, para você conectar cidades muito, muito distantes. Hoje o Brasil tem 5.500 cidades, dessas 5.500, 2.500 concentram 80% da nossa população e 20% estão nessas outras 2.500, 3.000 cidades. Como é que a gente traz, então, a gente democratiza o e-commerce, né, democratiza a logística para essas 2.500 cidades, né, para esse 20% dessa população que não é hoje tão bem atendida? E como é que a gente faz isso em prazos muito legais, com 2 dias, 3 dias, 4 dias, que é o que boa parte da população, principalmente aqui no Sudeste, em capitais, estão acostumados a receber esse tipo de peça. Então hoje o nosso principal desafio é como é que a gente conecta melhor, né, o rodoviário, o aéreo, o marítimo e basicamente o ferroviário que quase hoje não existe. O que tem sido feito pelas empresas, marketplaces grandes, né, e por grandes empresas de logística, é criar centros de entrega, centros de distribuição localizados em várias capitais, como Manaus, como Belém, como Nordeste, vários no Nordeste, vários no Centro-Oeste, que a partir dali, né, não para muitos SKUs, mas para os principais, saem entregas diretas para os consumidores de forma mais rápida e mais barata. O consumidor está cada vez mais impaciente com atrasos, muito menos com prazo de entrega. Cada vez mais o consumidor está acostumado com que prazo ele vai receber naquela cidade dele, né? Ele costuma, você vai receber com 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias. O que ele não aceita, basicamente, é o atraso nessa entrega. Mais importante do que entregar rápido é entregar no prazo e entregar com informação. Muitas vezes você não tem um tracking muito bem feito, um rastreio muito bem feito. Você não sabe se sua encomenda está sendo movimentada, se já saiu da loja, né, da onde ele comprou, se já chegou na cidade dele, se o entregador está na rua, ou se vai passar hoje, né, ou amanhã lá na casa dele. Então, cada vez mais, tão importante quanto entregar no prazo, é entregar, de fato, com informação. Com essa conversa entre o motorista, entre a empresa que está transportando, entregando aquele produto, e o consumidor final, para combinar qual é o melhor modo de entrega. Hoje, o maior erro que o e-commerce pode cometer é escolher pelo mais barato. Aquela frase, o barato sai caro, ela é muito forte para a logística, de e-commerce principalmente. Muitas vezes por centavos, né, em uma plataforma de leilão de frete, por exemplo, optou-se por usar um modal, por um tipo de transportadora que não necessariamente vai fazer a entrega melhor. Ela vai atrasar, ou ela pode perder a peça, né, ou ela pode não chegar naquele consumidor, devolver a peça, então o barato sai caro. Quanto custa? Quantos centavos custaria perder um consumidor que está esperando receber uma peça e não vai receber? Ou extraviar uma peça que custa 500 mil até 15, 20 mil reais. Então, muitas vezes, a opção de escolher a transportadora somente pelo preço sai muito mais caro do que o todo. Cada vez mais as entregas full, né, que saem de um CD onde já estão armazenadas, elas usam a inteligência artificial muito antes, na seleção de quais produtos estarão dentro daqueles CDs. Então, já se sabe muito antes qual a tendência para os próximos meses. Hoje a gente está em maio, né? O que vai ter no inverno? Quais são os produtos que começam a ser vendidos agora, né, ou nos próximos meses, que os sellers ou os lojistas já precisam comprar, adquirir para armazenar nesses CDs? Então, muito antes de definir, né, quando é que vai sair uma encomenda, para onde, qual transportadora, já se decide qual é o portfólio da SKU que vai ter dentro daquele CD. Depois que foi vendido, ainda tem uma otimização para entender, faz sentido sair desse CD, de um outro CD, qual modal de entrega, vou usar o modal aéreo, vou usar o modal de expresso, o same-day. Então, toda essa combinação, essa decisão tem que ser real-time e é para isso que a AI é usada. Ela combina diferentes parâmetros, diferentes variáveis para tomar a melhor decisão possível na hora sem intervenção de uma pessoa humana, né? De um humano ali necessariamente para tomar aquela decisão. Legal, está vindo uma tendência muito forte que é o social commerce, né, e o live commerce. Lá fora, China, Estados Unidos já é uma realidade há muito tempo.
E a gente vê com a entrada de grandes mídias sociais aqui no Brasil, né? TikTok Shop começou agora, mas é engraçado porque essas mídias sociais, elas concentram bilhões, às vezes, de acessos mensais, enquanto que grandes marketplaces são alguns milhões. Como é que vai converter esses acessos em vendas, né, para e-commerce dentro de um aplicativo que seja de fácil transição, é o grande segredo. Cada vez mais vão ser utilizadas mídias sociais, que é onde boa parte da gente passa o nosso tempo lá, em vendas de fato, de uma forma leve, que você não precisa gastar, colocar lá o seu cartão de crédito, o seu endereço, que já esteja cadastrado, para que se proceda para uma entrega super simples, sem nenhum problema.